tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E a gente vai falar de um tema bem interessante que, principalmente agora nesse frio, né? A gente tem que tomar muito cuidado, que é com a nossa saúde, principalmente a nossa imunidade, né? Aquela gripinha chata, aquela tosse. Então, gente, chegou o frio, cuidem-se, agasalhem-se, né? Cuidado com aquele, na acupuntura a gente chama de frio negativo. Esse frio entra pelo meridiano e olha, dá um trabalhão, né? Então, cuidado com esse vento aí que realmente dá um trabalhão para melhorar. E a gente estava falando, né, sobre essa energia de dragão. Quando a gente começa a trabalhar com essa energia deles, é muito interessante, porque eles não trabalham como a maior parte dos mentores, guias, né, na questão de emanar vibracionalmente, né, e vai trabalhando dessa forma. Muitas vezes eles se tornam aquilo que é necessário para poder fazer um trabalho de limpeza ou um trabalho de liberação energética, né? E o que é legal, né, quando a gente fala de cura, né, com a energia dos dragões? Porque muitas vezes o processo de adoecimento, né, por exemplo, um adoecimento psíquico, um adoecimento espiritual, ele começa primeiro com cargas e energias que não são para o seu bem maior, que a gente fala, né? Então, às vezes um pensamento negativo, às vezes frequências, energias negativas, que vão ali acumulando no seu campo energético. E aí, o que o dragão faz? Ele primeiro começa a promover um processo de limpeza, né? Então, muitas vezes a gente quer curar sem limpar. E então não adianta, né? É igual a ferida. Se a ferida está toda suja ali, se você não limpa aquela ferida primeiro para depois curar, não adianta. Então, claro que tem os processos de cura, mas principalmente também precisa limpar aquilo que adoeceu. Então, às vezes, no processo do que adoeceu, pode acontecer de existir cargas, né? Ou, por exemplo, frequências. Nós sabemos hoje que existe muita forma pensamento, e como essas formas pensamento atuam sobre o nosso campo energético, gerando esses problemas, né? Gerando uma situação ali negativa naquela região, até chegar em todos os corpos, principalmente no corpo físico, né? Então, quando o dragão ele atua nessa limpeza, nós temos os dragões bem interessantes, que é o Liberty Dragon, por exemplo, porque às vezes a questão que pode estar acontecendo com você na questão da limpeza pode ser, por exemplo, por um aspecto de cordões energéticos, né? Você já ouviu falar de cordões energéticos? Muitas vezes tem gente que fala sobre aquela parte, né, de quando você está muito preso a uma pessoa emocionalmente, psiquicamente, às vezes até por questões de rituais que foram feitos, né? E aí esses cordões ficam presos, né, no nosso campo de energia. E um dos dragões que ajudam a liberar esses cordões exatamente é o Liberty Dragon. Aí achei ele aqui, mostrando para quem está assistindo para a gente pela internet, né, pelo YouTube. Então, Liberty é um dragão excelente quando você se sente preso, amarrado, tá tudo pesado, nada anda. E quando isso acontece, dificilmente, se você não limpa essa energia antes e faz só um processo energético de cura, realmente a gente consegue uma cura bastante efetiva, né? Lembrando que cura não está só ligado ao campo da medicina tradicional. A gente está falando de cura no sentido espiritual mesmo, né? E você se sentir bem com você mesmo, e você tá bem com seus pensamentos, com as pessoas ao redor, né? Você está se sentindo bem de fato. E o outro dragão que apoia nessa limpeza, e que a gente tem muito nesse processo, né, da vida, que eu já trabalhei muito também, é o Obsidian, né? Então, o dragão Obsidian, ele trabalha a inocência, né? E ele fala assim: se você está se culpando a si mesmo e a outros
pare e venha ajudar a perdoar e perdoar a si mesmo. Então, Obsidian é para aquele que ou sente muito culpado, ou também sente que tudo que acontece com ele está ligado a tudo que está acontecendo ao redor. Então, é uma pessoa que fica muito fragilizada a ponto de tudo que está ao redor dela machucar, né? Criar uma ferida emocional, psíquica, espiritual, e que ela sente que sempre tem essa sensação de ataque, das pessoas sempre estarem atacando. Então, o Obsidian ajuda a sair desse sentimento de que todo mundo está atacando. Tem outro dragão que Pog também ajuda, mas o Obsidian faz você parar de ficar nesse sentimento de culpa, né, que não ajuda. E um dragão que realmente, esse dragão, né, que ele vai limpar tudo, porque teoricamente dizem que quando a gente estiver, né, lá para a quinta dimensão, né, na Idade de Ouro, as doenças não vão existir, né, porque teoricamente a partir desse momento nós não temos tantos conflitos internos a ponto de gerar questões que geram debilidades físicas, né. Uma das coisas que eu vejo que ajuda muito na nossa melhora de saúde tem a ver com a conexão com o divino, o Criador, o universo, né? Quem quer que você acredite que é a energia da fonte e que essa fonte sempre está em conexão com você, trocando, trazendo novas informações, trazendo frequências, ajustando o teu campo energético. E quem trabalha para que você sempre esteja conectado à energia da fonte é o dragão Copper, né? Então, o Copper Dragon, ele vem com a conexão com a fonte do Criador para ajudar você a elevar seus pensamentos, limpar interferências, seja mais lógico e racional com a espiritualidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, principalmente hoje em dia, as pessoas criam e geram um medo muito grande sobre cargas energéticas, né? Como se fosse algo que você não dá conta ou coloca muito medo. E, na verdade, ao mesmo tempo que tem energia positiva, tem energia negativa. E elas existem, elas fazem parte. Então, como você lida com elas que é o desafio. E aí, o legal da energia do dragão é exatamente empoderar você para entender que você pode lidar com elas, né? Porque às vezes a gente cria tanto medo, tanta história ao redor, que a gente vai dando mais força do que deveria ser de fato para aquela situação, para aquela coisa. E aí é onde eles estão falando para você primeiro fortalecer você. E aí, a partir desse fortalecimento de você com o divino, com o Criador, você começa a sentir-se co-criador também da sua saúde. Porque você pode co-criar uma saúde, né? Saúde saudável, né? Mas com uma boa saúde, né? Pedindo para que realmente você possa estar ali gerando o que é de melhor, principalmente para você poder cumprir o seu trabalho aqui, né, na Terra. Todo mundo que precisa trabalhar, todo mundo que precisa acordar cedo, precisa acordar com saúde, né? Precisa acordar bem, precisa acordar animado, precisa acordar com força, com alegria. E às vezes eu vejo que é uma dificuldade muito grande para a maior parte das pessoas ter isso sem ter tanta interferência. Às vezes uma interferência de uma chateação, uma interferência de uma frustração, uma interferência de uma situação ali com relacionamentos, ou mesmo consigo mesmo, né? Então, você poderia estar num potencial melhor se não fossem essas cargas, mas com essas cargas, às vezes, fica tudo mais difícil, mais pesado, né? Mais complicado. E é como se os dragões, eles fossem trabalhando em meandro dessas emoções, dessas formas, pensamento, como uma energia que vai transmutando, modificando, para ajudar você também a tomar uma decisão diferente, né? Então, além de limpar, eles também, né, como o dragão, ele tem essa imagem, também tem essa força de mostrar para você a tua força, para você também ir se fortalecendo nos aspectos que você precisa melhorar para lidar com uma situação específica. Às vezes pode ser com a melhora da tua saúde, às vezes pode ser com a melhora
numa área da tua vida, às vezes com a melhora de um relacionamento. Isso tudo vai melhorando a tua saúde, né? Tanto que se você for ver no Baguá do Feng Shui, a saúde, né, a energia da saúde, da vida, é no centro. Por quê? Porque se todas as áreas da minha vida, trabalho, espiritualidade, família, né, prosperidade, sucesso ali, estiverem bem, eu tenho uma saúde completa, porque todas as coisas vão me fornecer saúde além do céu e da terra, né? Então, eu consigo realmente gerar uma saúde mais balanceada, né? Por isso que o Tao, né? Se você for ver nos baguás, ou é um espelhinho que tem no centro, que é para tirar energia, ou é a energia do Yin Yang, que é onde você vai gerando essa força de harmonizar a sua saúde e a sua frequência. Além do que qualquer baguá, né, que você utiliza tanto na sua casa quanto no seu corpo, você pode harmonizar a sua vida por um baguá, né? A mandala dos dragões de saúde, por exemplo, ela também, não só de saúde, né, a turquesa, todas as mandalas no geral, da Dragons, ela é baseada nessa linha das 8 direções, né? E também para gerar essa harmonização com os dragões. Então, é uma sabedoria muito importante de entender que está tudo integrado, né? Está tudo numa coisa só. Então, não adianta eu falar só de saúde se eu não estou falando da minha dificuldade financeira. Não falo de saúde, mas não falo das minhas dificuldades das minhas relações. Então, entender que tudo que a gente tem na nossa vida, ela dá um impacto na nossa saúde. Até muitas vezes na nossa formação, pode dar impacto na formação das nossas células, né? Do nosso DNA. A epigenética, ela tem estudado isso, de entender como o ambiente, como as relações, como os traumas, né? Tem atuado dentro do nosso DNA, modificando o DNA a partir dessas situações. E realmente a gente vai gerando mudanças no nosso corpo através disso. Então, é muito importante, bem sério, né? E aí, por que a gente está falando de tudo isso? Porque dia 5/7 a gente vai ter o trabalho do Dragon Healing, que é um trabalho muito legal, junto com a Ana Vidal. Porque o Dragon Healing, ela pode ser aprendida por qualquer pessoa, e eu vejo nesse lugar de trabalhar a harmonização da pessoa desde dentro, né? Então, principalmente para você que quer melhorar, quer ajudar na sua saúde física, no aspecto emocional, o Dragon Healing é uma ferramenta super simples, mas muito efetiva, né? Ela ajuda muito em muitos aspectos da vida. E ela vai ajudar principalmente também no uso nessa questão das interferências, das limpezas, porque além da energia, existe essa egrégora, que a gente chama de Dragon Healing, que é uma egrégora só dedicada aos processos de limpeza e cura energética, né? Então, existe uma egrégora que apoia toda essa limpeza, e aí que vai ajudar você a fortalecer e até potencializar, né, curas que às vezes poderiam demorar mais tempo, e aí fica mais fácil, mais rápido, né, mais efetivo. Então, se você tiver interesse, manda pra gente lá no WhatsApp no 11 967 67 48 41, 11 967 67 48 41. A Geisa, ela passa a informação para você, ela explica como faz. Também, se você quiser passar por um atendimento Dragon Healing, ou passar por um atendimento de mandala, ou quais são os atendimentos que a gente passa também, tanto eu quanto outras pessoas que já são formadas, né, a gente também pode trazer informações. Então, é interessante que a gente cuide bem da nossa saúde essa semana, exatamente porque vai ser os dias mais frios do ano, né? Então, combater esse frio, é importante que a gente também seja responsável com a nossa saúde, né? Com a nossa estrutura interna, né? Também nos nossos corpos. E aí, para ajudar nessa semana, nesse fim de semana, você pode conectar com o dragão Platinum. Platinum é o dragão do bom humor, que oferece leveza e rejuvenescimento.
Sempre que você ri, fica mais jovem. Observe as coisas lindas à sua volta. Então, platina é para ajudar você, lembrando que para melhorar seu DNAzinho aí, bom humor é sempre bom, né? Então, levar alegria para cada célula, né? Para chegar lá no DNA e vibrar alegria no seu DNA. Isso é muito importante e mantém as suas células bastante saudáveis, né? Então, tentar acordar com um pouquinho mais de bom humor, apesar do frio, né? Trazer mais alegria aí para as pessoas do seu lado, para sua família. O que você pode fazer que deixar você mais animado, né? Mais bacana, né? Que você se sente bem nesse processo. Então, também lembrando que nessa segunda-feira a gente tem o lançamento dos vídeos do podcast. Então, toda segunda-feira lá no site da Rato, no Instagram da Rato ou no YouTube, a gente tem o lançamento dos vídeos do podcast. Então, assistam, vai estar bem legal. E também nesse processo de autocuidado, aí já em outra técnica, que é a técnica trazida pela Lily Wong do traje TTA. Nós estamos fazendo 3 meses de tratamento para cada corpo. Então, 1 mês para o corpo físico, 1 mês para o corpo emocional, 1 mês para o corpo mental, com as técnicas da Lily Wong e mais, né? Às vezes pode aparecer um dragão no meio do tratamento. Para trabalhar esses aspectos e trazer mais energia, mais positividade, né? E vai ser eu e a Rovisa, que é lá do México. Então, ela é uma pessoa que já está na Academia Timalu há mais tempo também. Então, ela tem muito conhecimento, tem muita energia para dividir com vocês. Então, se vocês quiserem participar também desse autocuidado, manda uma mensagem para a gente que a gente vai ter bastante coisa. Então, assim, coisas para ajudarem você a gente está oferecendo, né? Mas aí depende de você também trazer essa força para você se cuidar, para você melhorar, para você trazer mais para a tua vida. Porque os dragões, eles sempre são pautados principalmente na vibração e nos hertz da alegria. Então, você conseguir trazer esses hertz, essa vibração para cada celulinha do seu corpo, para cada chakra do seu corpo, para cada meridiano. Quando a gente está nessa vibração, que eu lembro que é 750 hertz mais ou menos, dificilmente algumas doenças chegam no nosso campo, porque a vibração é tão alta que ela não chega, né? E aí, por isso que tem muita gente que fala, quando a minha vibração cai, eu adoeci. Então, exatamente, e a vibração cai, e a gente percebe que essa vibração cai exatamente quando a gente fica mais abatido, menos alegre, com menos esperança, começa a ficar, às vezes, uma chateação. Isso, né, tem ali na gradação dos hertz das emoções. O medo é das emoções mais baixas. Então, se você vibrar no medo toda hora, você vai estar lá em 15, 20 hertz no máximo, né? Então, você imagina que você teria que subir de 15, 20 para 700. Então, claro que você não vai subir tudo de uma vez, num momento, mas vai tentando, vai melhorando, vai fazendo um dia de cada vez, que você vai conseguindo melhorar a tua vibração aí, tá? Então, a gente vai usar hoje, né? A gente sempre usa no final o nosso triangulinho para melhorar a nossa vibração, que vai mandando para você e para o seu campo de energia mais frequência, mais consciência e alegria. Então, vamos mandar a frequência de Green, Liberty, Copper e Platinum. E só para acabar, eu sempre coloco lá no Instagram as perguntinhas de vocês. Ele pediu para falar sobre a medicina tradicional chinesa, que ele fala sobre quem trouxe, né, os trigramas, esse conhecimento dos baguás, do Feng Shui, né, do Qigong, Tai Chi. E aí diz que foram as pessoas douradas. Eu digo que existe uma linha que comenta sobre essa energia, que seriam os dragões. Então, lá em Lemúria, lá antes, né, de 2000, mais tempo até,
é o Niwa e o Paquá. Eram dois dragões que eram filhos da Quanin. A Quanin era uma dragona também, né? Por isso que ela sempre aparecendo em cima de um dragão. E eles teriam trazido para a humanidade a sabedoria dos trigramas. Tanto que eles falam que um dos trigramas apareceu dentro de um cavalo dragão e uma tartaruga dragão. Depois eu posso comentar mais se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre essa história do nascimento do I Ching, né, através da visão do dragão. Mas então, quer dizer, já existiam dragões no planeta, só que eram dragões que eles vieram na primeira leva da construção do planeta, da estrutura, e que foi ensinando para a linha chinesa, né, ali naquela região. Tanto que os imperadores, né, dizem que o imperador amarelo, o Fuxi, ele era um filho de um dragão. Então, na linhagem dos imperadores, diz que os filhos do imperadores são Long Taiko, que é o feto do dragão. Então seria uma egrégora, uma linhagem de dragões humanos, entre aspas, né, mas no formato de imperador. E aí que os imperadores seriam os imperadores na linhagem do dragão, que vinham lá dessa linha da Niwa, né? Então, depois, se vocês quiserem que eu conte mais essa história, manda mensagem, fala, eu quero saber mais dessa história. Mas é bem interessante, porque existiram dragões ancestrais, então dragões lemurianos, dragões de Vênus, dragões que foram apoiando também todo o processo, né, para quem acredita, de Lemúria e Atlântida. Né? Então, é bem antiga essa história, muito legal. E para quem estuda o Sincronário da Paz também, quando o Pakal Votan ele traz a história do sincronário, ele recebe numa tartaruga, e é uma tartaruga dragão também, é muito legal o calendário. E Quetzalcoatl também, eles chamam que é uma cobra alada, né, também um dragão. Então o dragão, ele sempre teve ali, apesar da gente não enxergar ele sempre teve em várias mitologias, várias histórias, que trazem essa sabedoria milenar, né, ancestral, de conexão principalmente com o divino, né, por isso que talvez ele seja algo que a gente não consiga tangibilizar como porque é uma energia muito mais conectada com o divino. Então tem muita história aí de dragão, se vocês quiserem, a gente vai trazendo aí para vocês e vamos mandando as perguntas, tá bom? E semana que vem a gente vai estar com o Jorge, a gente vai falar sobre o desenho com o mentor. Vai ser muito legal, né? Preparem as suas aquarelas que a gente vai desenhar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.